gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros favoritos. Quando me perguntam qual é o meu livro favorito, eu acho muito difícil de responder porque eu não tenho um único livro favorito, eu tenho vários livros. E quando eu penso em livros favoritos, eu acho que pra mim são aqueles livros que me moldaram como leitora, que de um jeito ou de outro eu ainda penso sobre eles, ou que eu ainda me lembro como eu me senti lendo aqueles livros e tem valor sentimental pra mim. E esses dias eu tava organizando as minhas estantes no Goodreads e no Scooby e eu vi que tinha lá a pastinha com livros favoritos. Então no vídeo de hoje eu vou analisar essas estantes de livros favoritos no Scooby e no Goodreads e decidir se todos os livros que estão lá ainda são favoritos, porque querendo ou não, eu tava olhando a data, alguns livros eu li lá em 2015, 2014, então o meu gosto literário aí mudou muito. Então vamos começar e atualizar essa lista aí de livros favoritos. Vou começar primeiro com a minha lista do Goodreads. Os dois primeiros livros que aparecem na lista são Divergente e Convergente. Vou falar dos dois de uma vez porque faz tudo parte da mesma série. Divergente é uma série que tem muito valor sentimental pra mim e foi meio que o início aí da minha carreira de leitora. Eu me lembro de... Eu era muito viciada na série. Eu me lembro que eu li ela no ensino médio, eu levava os livros pra escola e eu terminava tudo que eu tinha que fazer muito rápido pra poder ler. Nas aulas de inglês que eu já sabia o que o professor tava explicando, eu fazia tudo rapidão também e lia praticamente a aula toda. Eu gostava muito dessa série, foi na época que Divergente bombou, que começou a sair os filmes, então eu era muito fã. Só que pensando na série de livros sem o valor sentimental, eu deixaria o Divergente nessa lista de favoritos, porque realmente eu gosto muito desse livro, eu gostei muito desse livro. Entretanto, os outros livros da série, Insurgente não acontece basicamente nada, porque eu não lembro exatamente, mas eu sei que eles estão indo pra algum lugar, então Insurgente é basicamente essa caminhada deles até o destino. E o Convergente tem aquele final bombástico, né? Que só quem leu ou pegou spoiler sabe. Eu não sei exatamente porque eu coloquei o Convergente nessa lista. Convergente foi o primeiro livro que eu realmente chorei quando eu li. E eu gostava muito do personagem For, do 4. Mas pensando hoje, eu não considero esse livro favorito, então eu vou tirar ele da minha lista, mesmo eu gostando muito da série e mesmo a série significando muito pra mim, eu vou deixar só o Divergente pra representar aí toda essa era Divergente da minha vida. O próximo livro da lista é o Since You've Been Gone, da Morgan Matson. Esse foi um livro que eu vi o Booktube gringo falando muito e eu realmente comprei esse livro pela capa, porque a edição dele é perfeita, é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Eu lembro que os booktubers recomendavam muito esse livro e quando eu li eu lembro de ter gostado muito também, inclusive lembro de muita coisa que acontece até hoje. Eu li esse livro em 2015, então 5 anos aí, mas eu acho que ele pode continuar assim nessa lista, mesmo não sendo um livro que, nossa, mudou a minha vida, mas eu gostei muito da leitura, então Since You've Been Gone continua aí. Os próximos 3 livros são todos da mesma autora, então nós temos Eleanor Park, Fangirl e Anexos. Li esses livros em 2015, quando a Rainbow Rowell também bombou, tava todo mundo lendo os livros dela. E assim, Eleanor Park eu não lembro de quase nada. Na verdade, não lembro de nada que acontece nesse livro. Lembro muito que eles passavam bastante tempo no ônibus, voltando ou indo pra escola, que eles conversavam bastante lá. Lembro que era um livro muito triste. Já o Fangirl, ele é um livro favorito, eu não tenho nem que pensar. É um livro que significa muito pra mim, porque foi o primeiro livro que eu realmente me enxerguei na personagem. Eu falava, meu, ela escreveu uma história sobre mim, não é possível. Eu me identifiquei muito com a Cat. Esse livro é perfeito, é um dos livros mais fofos que eu já li. Por anos eu fiquei recomendando. O que eu compro de presente? O que eu leio? Eu recomendava Fangirl pra todo mundo, então esse livro com certeza é um favorito. E o Anexos, eu não lembro muito bem o que acontece também. Eu sei que os personagens são mais velhos, mas eu lembro de ter gostado muito. O meu critério aqui pro que continua na lista de favoritos e o que não continua vai ser como eu me senti e como eu me lembro de ter me sentido, na verdade, né? Se eu ainda tenho esse sentimento em relação ao livro. Então, desses 3, eu vou realmente só deixar o Fangirl aqui,
porque Eleanor Park eu acho que eu fui muito pelo hype, como tava todo mundo gostando, eu acabei colocando ele na lista de favoritos, eu não me lembro de ter amado tanto ao ponto de ser um livro favorito, e o Anexos muito menos. Eu lembro de ter gostado da leitura, mas não ao ponto de favoritar. Porque acontece muito isso, né? A gente tem livros 5 estrelas e tem livros favoritados. Então são livros muito bons e livros perfeitos. Então eu não acho que Eleanor Park e o Anexos são livros perfeitos, assim como Fangirl é pra mim. O próximo livro da lista é o Projeto Rose. Projeto Rose eu li também lá em 2015, eu não lembro absolutamente nada sobre esse livro. Mentira! A única coisa que eu lembro é que tinha um cara que ou ele trabalhava com estatística ou ele era cientista e ele meio que fez um projeto pra você descobrir quando você encontra o amor verdadeiro. Eu acho que é isso que acontece, não tenho certeza. Não vou deixar esse livro na minha lista de favoritos, eu acho que quando eu li, eu me lembro disso, que eu devorei esse livro, eu li ele em um dia, eu lembro que era um domingo. Eu lembro que eu comecei a ler, tipo, depois do almoço e fui até a noite, devorei o livro, gostei muito da leitura. Mas hoje, pensando, é um livro favorito? Não, porque eu nem lembro o que acontece, eu sei que tem uma continuação. Eu queria muito reler o primeiro livro para poder continuar aí com a duologia, mas nunca aconteceu, quem sabe aí um dia. O próximo livro é A Música que Mudou a Minha Vida. Esse livro foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal, um dos primeiros vídeos que eu postei foi falando sobre ele. Eu lembro também de ter gostado muito. Não lembro exatamente o que acontece, eu era muito nova quando eu li esse livro e eu gostei bastante da história. Eu vou deixar esse livro na minha lista de favoritos por conta da eu mais nova, que tava começando a ler naquela época, ia na livraria tava começando a ir na livraria pra comprar livro. Então, não porque o livro eu lembro dele ser perfeito e favoritado, mas de ser um livro com valor sentimental e que eu realmente me lembro de ter gostado muito. Hoje, não lembro muita coisa que acontece, mas deixarei aqui na lista de favoritos por lembrança sentimental. O próximo livro que nós temos aqui é o livro do Diário da Princesa. Esse livro não tem como eu não deixar ele na lista de favoritos. Eu já falei várias vezes aqui no canal, mas a série do Diário da Princesa foi a série que me fez de verdade começar a ler. Eu lembro que eu tava no 9º, 8º ano da escola e eu saía da escola, passava na biblioteca, pegar os livros. Eu amei essa série, eu lembro. Eu queria muito reler. Eu quero muito, quem sabe, fazer um projeto aqui no canal pra reler os livros. Eu lembro que alguns livros eu não gostei tanto, então eu até tinha pensado em favoritar a série toda, mas tiveram livros que eu lembro que eu não gostei, que não acontecia muita coisa. E isso eu li, deixa eu ver quando que eu adicionei isso aqui. Eu adicionei em 2015, mas eu já tinha lido isso muito antes, acho que 2013, 2012 eu tava lendo esses livros, então faz muito tempo, não lembro muita coisa que acontece, mas é uma série que tem muito valor sentimental pra mim e que tudo que a Meg Cabot publicar de Diário da Princesa, eu vou comprar, eu vou ler. Inclusive, em 2015, ela publicou a continuação Casamento Real, depois de 10 anos sem publicar nada do Diário da Princesa. Esse livro também tá na minha lista de favoritos e também vou deixar ele aqui na lista de favoritos, porque foi muito legal voltar pra esse mundo e ver o que aconteceu com a Mia, porque o filme e os livros são totalmente diferentes, então se você gosta dos filmes do Diário da Princesa, leia os livros, porque é como se você tivesse duas versões aí da vida desses personagens. Seguindo a onda Meg Cabot, nós temos mais um livro dela aqui, que é o Garota Americana. Garota Americana eu li também em 2015, tá marcado aqui. Li vários livros em 2015 favoritados, né? E eu lembro de ter gostado muito de Garota Americana, e a continuação quase pronta eu odiei, achei péssima a continuação, mas o primeiro livro eu gostei muito. Também vou deixar na lista de favoritos por valor sentimental, e lembro de ter gostado muito desse livro Garota Americana, e lembro de muita coisa que acontece também, então eu acho que ele pode continuar aqui. Outro livro da Meg Cabot que nós temos nessa lista é O Garoto da Casa ao Lado. Garoto da Casa ao Lado é uma série da Meg Cabot que você não necessariamente precisa ler ela em ordem, porque cada livro é um personagem. Também ela lançou um livro dessa série recentemente, depois de muito tempo sem publicar nada relacionado. O Garoto da Casa ao Lado, eu não sei porque eu coloquei ele na lista de favoritos. Eu lembro de ler e achar muito engraçado, ri demais.
Entretanto, hoje eu não lembro de nada dessa história. Lembro que tinha a moça e a vizinha dela tinha um cachorro. E ela tinha que dar comida pra esse cachorro. E aí ela conheceu o sobrinho da vizinha. E foi daí que saiu o romance. E é basicamente isso que eu lembro da história toda. Então, esse livro eu vou tirar dos favoritos mesmo. Eu vou deixar aqui com 5 estrelas, porque eu lembro de ter gostado muito mesmo da leitura. Mas não é um favoritado. Próximo livro da lista é o Mosquitolândia. Também li faz muito tempo, adivinhem que ano? 2015, que surpresa, né? Lembro que o Booktube todo tava falando sobre esse livro e eu lembro de ter gostado muito dele. Li ele super rápido também, porque eu tava interessada na história, mas hoje eu não lembro de nada. Lembro, acho que a menina foge e aí ela vai encontrando umas pessoas no caminho. Posso estar falando a maior besteira aqui, porque real, eu não lembro de nada, então eu vou tirar esse livro da lista, vou deixar ele com 5 estrelas, porque quando eu li eu achei ele tão bom pra dar 5 estrelas, mas hoje, se alguém me perguntar, é o seu livro favorito? Não, porque eu nem lembro, assim, o que aconteceu. Próximos 2 livros são livros da Colleen Hoover, Um Caso Perdido e Talvez Um Dia. Eu lembro de ter lido Um Caso Perdido e, assim como o Projeto Rose, eu devorei o livro. Eu amava ler de domingo, porque eu conseguia, assim, ler um livro inteiro. Eu pegava, tipo, desde a hora do almoço até a noite, eu terminava um livro. Saudades dessa época. E talvez um dia eu gostei muito porque algumas características da história eram muito diferentes de tudo o que eu já tinha lido. Então, pensando nesses dois, eu deixaria talvez um dia nessa lista. Eu tenho muito medo de deixar livros da Colleen Hoover em lista de favoritos, porque algumas coisas hoje, talvez se eu lesse eu iria problematizar e não acharia certo. Um Caso Perdido, eu não lembro de basicamente nada que acontece, então eu vou deixar ele com 5 estrelas, assim como os outros, porque quando eu li eu gostei muito, mas favoritado eu vou deixar talvez um dia, porque eu lembro mais da história do que Um Caso Perdido. O próximo livro é o Breakfast at Tiffany's, que é do filme Bonequinha de Luxo. Eu amava o filme. Quando eu descobri que tinha o livro, eu comprei na hora porque eu queria muito ler. Na época eu favoritei esse livro, acredito que muito influenciada pelo filme, por eu gostar tanto do filme. A personagem Holly do livro, ela é bem mais profunda do que no filme, e eu acho que muitos pensamentos dela e muitos sentimentos dela eu acabei me identificando com ela no livro, e por isso que eu coloquei ele na lista de favoritados. Pensando hoje, eu falaria pra alguém que ele é meu livro favorito? Não, porque não lembro muito sobre a história, a não ser o que a gente lembra do filme, que é muito mais fácil de lembrar do que o livro. Mas eu lembro que alguns momentos eu ainda guardo muito comigo do livro que eu lembro de ter lido, mas não é um livro favoritado. O próximo livro que eu coloquei nessa lista eu li porque a Camila Cabello, do Fifth Harmony, não mais Fifth Harmony, mas vocês sabem de que eu tô falando, ela postou que ela tava lendo esse livro, e aí eu fui pesquisar, achei o audiobook e ouvi o audiobook. É o Tuesdays with Morrie. Acho que o fato de eu ter ouvido o audiobook me deu uma experiência diferente, porque o livro é uma entrevista entre um aluno e um ex-professor dele que tá com uma doença terminal, então é basicamente eles dialogando. Então eu acho que ter ouvido o audiobook influenciou muito nessa minha nota e eu acabei gostando bastante, então vou deixar ele na minha lista de favoritos. O próximo livro que nós temos aqui, As Aventuras de Tom Sawyer. Eu li esse livro quando eu tava na faculdade e ele até hoje eu acho que é o meu clássico favorito. Eu gosto muito das Aventuras de Tom Sawyer, eu gosto muito do personagem do Tom Sawyer. Deixo ele na minha lista de favoritos, sim, é um clássico que eu recomendo pra todo mundo, que às vezes fala, ah, eu tenho meio medo de ler clássico. Eu sempre recomendo esse livro, porque ele é muito divertido e nem parece que você tá lendo aquele clássico pesado, e ele é super curtinho, então sempre falo, se alguém quer começar a ler clássico, leia As Aventuras de Tom Sawyer. Os próximos 2 livros eu li esse ano. O primeiro é The Honeymooners, eu já falei dele aqui no canal, então não vou me prolongar falando dele, deixarei ele na minha lista de favoritos. E o outro livro é Vermelho, Branco, Sangue Azul, não tem como tirar dessa lista de favoritos. Eu amei muito esse livro, então deixarei ele na minha lista. Agora vamos para a lista de favoritos do Scooby, porque eu usava o Scooby, aí eu usava o Goodreads, não colocava a mesma coisa nos dois, então tem alguns livros aqui que não estão na minha lista do Goodreads e eu quero comentar sobre. Espero que esse vídeo não fique muito longo. Mas os primeiros livros que eu quero falar são os livros da seleção.
Então, eu basicamente favoritei a série toda da seleção quando eu li. E assim como Divergente, é uma série que tem muito valor sentimental pra mim, porque também me moldou como leitora. Eu lembro de ficar super empolgada pra ler. Tô muito ansiosa pra assistir o filme. Mas pensando na série, é uma série favoritada hoje? Não. Não é uma série que eu vou falar, nossa, é a minha série favorita de livros. É uma série que tem grande valor sentimental, mas que assim como Divergente, eu vou deixar só o primeiro livro favoritado. E porque também eu senti que a série ela foi decaindo, mesmo eu lembro de estar super empolgada pra ler e devorar os livros em um dia também. Não é assim perfeita ao ponto de pôr a série toda, até os livros dos contos, nos favoritos. Inclusive, acabei de ver aqui que até A Herdeira tá favoritado. O que eu tava pensando? Porque eu nem gostei da Herdeira, não sei porque eu favoritei. Acho que fui na hype também, de ter gostado muito da série, me senti na obrigação de gostar da Herdeira, mas nem tá até com 5 estrelas, eu acho que nem vale 5 estrelas esse livro, porque é Edeline, o nome da protagonista. Não lembro exatamente, mas eu lembro que ela era muito chata. Não gostei dela e não sei porque eu favoritei, mas já tá saindo. Os próximos livros são 2 peças do Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão e Hamlet. Esses dois, eu li o Hamlet pra faculdade, depois quis continuar lendo as peças dele. Eu gostei muito do Sonho de uma Noite de Verão pela peculiaridade da história, porque é muito maluquinha, é muito doideiro o que acontece. Então eu vou deixar também nos favoritos, mas entre os dois eu ainda prefiro o Hamlet. Hamlet é uma história que até hoje eu penso às vezes sobre ela, porque tem tanto ponto sem nó nessa história e a gente nunca vai saber exatamente o que o Shakespeare estava querendo dizer ali. E eu amo Hamlet, acho que é aquela história que te faz pensar demais, tem tanta coisa aqui, tanta teoria, tanta coisa que a gente pode tirar desse livro, e eu gosto de você ficar pensando, sabe? Às vezes o autor só colocou aquilo ali porque foi a palavra que ele escolheu, foi o jeito que ele quis colocar pro personagem falar, mas tem tanta coisa por trás dessa história, tanta coisa que a gente nunca vai descobrir se é tudo isso que todo mundo fala, então por isso que eu gosto tanto do Hamlet. O outro livro que tá aqui na lista é Os 27 Crushes de Molly, da Becky Albertelli. Eu achei bem estranho que Simon vs Agenda Homo Sapiens não tá nessa lista de favoritos e Os 27 Crushes de Molly está. Eu vou fazer essa troca, eu vou colocar Simon na lista de favoritos, porque eu realmente amo esse livro, eu achei ele lindo demais. Os 27 Crushes, eu lembro que eu li, mas não lembro do meu sentimento, assim, ter sido tão grande em relação a esse livro ao ponto de eu favoritar. Eu lembro que eu gostei muito dele, dessa coisa dos 27 Crushes. Hoje, eu não lembro de nada que acontece. Por isso que eu vou trocar e colocar o do Simon, porque o do Simon é um livro que eu ainda lembro dele. E os 27 Crushes, eu acho que a única coisa que eu lembro é que a Molly, ela trabalhava com um carinha e era dele que ela gostava. Eles trabalhavam numa sorveteria. É só isso que eu lembro. Então, realmente, eu não acho que ele seja um favorito. Porém, Simon é perfeito. Leia Simon vs Agenda Homo Sapiens. Próximo livro é o Ana e o Beijo Francês. Esse livro, assim, foi muito falado no Booktube. Eu lembro que foi um dos livros, assim, que me fez entrar nessa coisa de Booktube e procurar resenhas sobre ele, pessoal falando sobre ele. E a Stephanie Perkins também, nossa, fez um sucesso absurdo na época com todos os livros dela. Tem o Lola e o Garoto da Casa ao Lado e Ayla e o Final Feliz. Ayla e o Final Feliz eu lembro de não ter gostado tanto. Lola eu lembro de ter gostado, mas não cheguei a favoritar. Porém, Ana e o Beijo Francês, inclusive minha amiga me mandou um vídeo esses dias do ensino médio e a gente tava falando sobre Ana e o Beijo Francês e tal. Na época eu tinha amado essa história, hoje não lembro sobre o que fala. Não sei se iria favoritar lendo hoje, porque vi um pessoal falando que tem algumas coisinhas meio problemáticas. Mas também vou deixar na lista por valor sentimental, pra eu aí lembrar dessa época de quando eu li Ana e o Beijo Francês. Outro livro que é meu queridinho também, assim como Fangirl, não tem como tirar ele dessa lista, que é O Amor Gelato. É o meu vídeo mais assistido aqui no canal, eu não fazia ideia
que esse livro ele era tão popular. Eu nunca entendi, na verdade, porque esse meu vídeo tem tantas visualizações. E depois que eu entrei no Book Twitter, que eu fui ver que o pessoal ama muito esse livro, e realmente ele é perfeito, eu amo Amor Gelato. Também não vou me prolongar muito, vou deixar o vídeo linkado aqui pra quem quiser assistir, mas Amor Gelato com certeza é um favorito. Os próximos 2 livros são livros da Sophie Kinsella, O A Procura de Audrey e Menina de 20. Esses 2 livros também vão continuar na minha lista de favoritos, porque são livros da Sophie Kinsella que eu gosto muito, inclusive não está aqui, mas eu colocaria também na lista o Minha Vida Não Tão Perfeita. Eu gosto muito dos livros da Sophie Kinsella, eu acho que teve um único livro dela que eu li que eu não gostei, que foi o mais recente, que é o Te Devo Uma. Foi assim, o primeiro livro dela que eu li, eu falei assim, nossa, mas tá muito chato, não tá legal. Mas os outros... A Sophie Kinsella é uma autora assim também. Publicou, eu vou comprar. Quero muito ler a série da Beck Bloom, porque eu acho que são os únicos livros dela que eu ainda não li. Então, A Procura de Audrey tem muita coisa parecida com Fangirl. Então, eu li na mesma época, mais ou menos, e gostei muito também. E o Menina de 20 é muito engraçado, também é bem diferente as coisas que acontecem. Então, deixarei eles como favoritado. Próximo livro da lista é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Eu acho esse livro de extrema importância. Ele trata sobre o movimento do Black Lives Matter. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu também comecei a indicar ele pra todo mundo, recomendar, lê esse livro, mandei pra alguns amigos. Gostei muito, muito, muito. Tô pra ler aí o outro livro que a Angie lançou, mas com certeza O Ódio que Você Semeia é, assim, favoritado. Os próximos livros são livros do John Green. Nós temos aqui na minha lista do Scooby o A Culpa é das Estrelas, Cidades de Papel e Tartarugas até lá embaixo. Pensando nesses 3, eu acho que eu coloquei A Culpa das Estrelas porque também fui na hype, sabe? Eu li A Culpa das Estrelas na época que os filmes estavam sendo lançados. Na época eu tinha gostado muito da Culpa das Estrelas, só que pensando aí nos outros livros, Tartarugas até lá embaixo foi um lançamento recente do John Green, mas não é aquele livro, eu coloquei no favorito, provavelmente porque quando eu li eu gostei muito, eu lembro de ter gostado muito, mas hoje, pensando, foi aquele impacto momentâneo. Eu gostei muito do livro quando eu li, hoje eu não tenho mais essa conexão com ele. Já o Cidades de Papel, ele é um dos meus livros, assim, favoritos de todos, porque eu gosto muito da história, e aí já é diferente, né? Cidade de Papel, o filme, não é tão bom quanto o livro. Eu lembro na época também que eu tava super animada para o filme de Cidade de Papel, foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Gostei bastante do filme na época. Hoje, refletindo, é um filme tão bom assim? Não. O livro é muito melhor, eu amo Cidade de Papel. Então, nessa lista de favoritos, eu vou deixar só Cidades de Papel. E o último livro dessa lista, Os Segredos de Colin Bridgerton. Coloquei esse livro nos favoritos, acho que semana passada ou semana retrasada que eu li o livro. É o meu livro favorito da série dos Bridgertons. Eu amo a Penélope. Meu último vídeo é sobre essa história, então vou também deixar linkado aqui pra não ficar falando muito sobre ele, mas favoritado com certeza. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer quem continuou até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que ele ficou bem longo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários qual o seu livro favorito. Eu amo pegar recomendação de livro favorito pra ler. Então foi isso, gente. Até a próxima. Tchau!